Olá, amigos ouvintes, boa noite. Este é o programa Mensageiros da Luz. Meu nome é Jorge Bonfim, sacerdote umbandista do Núcleo Umbandista Chão de Deus, faço parte do Luz do Bem Instituto. É uma alegria iniciar mais uma semana com o nosso programa Compartilhando Luz. E que esta semana, cada dia, permaneça em luz. Iniciamos o programa com a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor ao coração dos homens, que o Cristo volte à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, guie o propósito às pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e a que servem. Do centro, a que chamamos de raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz e mure-se a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra. Gratidão, Aruanda, gratidão aos sagrados orixás, gratidão aos nossos mestres, mentores e guias pessoais. Gratidão à Rádio Toques de Aruanda, que é quem transmite o programa Mensageiros da Luz. Gratidão aos amigos ouvintes que estão conectados à rádio e tirando um tempinho da sua corrida à vida para nos ouvir e para somarmos coisas boas. Muito obrigado. E já que estamos nesse espírito de gratidão, nosso mês de maio já está aí chegando ao fim. Que mês iluminado que tivemos no Luz do Bem. Muitas pessoas sendo atendidas e que nos deram grande oportunidade de servir, que nos deram grande oportunidade de praticar a nossa religiosidade, amadurecer e crescer muito com isso. Eu quero agradecer de todo o coração por todos que nos visitaram, por todos que entraram em contato pedindo para colocar suas necessidades, ou de parentes ou de amigos, em correntes. Gratidão pela confiança, gratidão por todo o apoio que nos foi dado com o evento Chá da Tarde. Quero agradecer de todo o coração por tantas pessoas acreditarem no nosso trabalho, que é um trabalho de muito amor, é uma dedicação com muito amor, e o retorno que esta dedicação e esse amor nos traz não tem preço, não tem como mensurar tamanho. Nesse mês de maio refletimos muito sobre liberdade, e a liberdade sendo conduzida com a maturidade, e nisso nos baseamos no arquétipo dos amados pretos velhos, e também falamos sobre uma maturidade, sobre uma liberdade com necessidade de mudanças, isso baseado no arquétipo dos nossos amados ciganos. Mudar é necessário, mas com maturidade. Temos que ser maduros para não somente tentar na emoção e no ego, né? Tentar, porque mudar requer algumas tentativas, né? Quem dera fosse assim tão simples, na primeira a gente acertasse. Mudar requer algumas tentativas. Quando temos discernimento, quando temos maturidade, quando nos aprendizados, né, nos erros e acertos amadurecemos, a tendência é cada vez mais a gente estar próximo dos acertos, da mudança que é certa, da mudança que é boa para o nosso progresso, para a nossa evolução. Então que fique aí esta mensagem deste mês,
nas mentes e nos corações. Não tenham medo de encarar as mudanças necessárias, tenham coragem, tenham um espírito jovem para conseguir mudar, para conseguir dar o primeiro passo à mudança. E não esqueçam dos nossos vovôs que pedem calma, cautela, discernimento em cada passo. O Luz do Bem Instituto fica na zona leste de São Paulo. Nosso endereço é Rua Estado de Pernambuco, número 70. Estamos próximos ao Shopping Aricanduva. O nosso telefone, o DDD é 11 3542 7142. O nosso e-mail instituto@luzdobem.com.br e o nosso Facebook, Instituto Luz do Bem. O Instituto é uma escola religiosa e espiritualista. Na sua vertente religiosa, praticamos a Umbanda, estudamos a Umbanda e abrimos as nossas portas para quem tiver interesse de estudar e conhecer melhor essa linda religião, com seus fundamentos firmes e valiosos. Na sua vertente espiritualista, temos atendimentos terapêuticos na terapia alternativa e cursos tais como Magnify Healing, radiestesia radiônica, energização e cura, limpeza energética, ervas, benzimentos. Fiquem atentos à nossa agenda de atividades, fiquem atentos aos nossos e-mails, fiquem atentos também ao nosso Facebook. Tudo está lá divulgado. Sempre que um curso é lançado, está lá divulgado. Para quem não recebe ainda a nossa agenda mensal, todo comecinho do mês, enviamos uma agenda com todas as atividades que acontecerão dentro daquele mês. Basta entrar em contato conosco e pedir que o seu e-mail seja cadastrado. No decorrer deste programa, farei algumas leituras, um texto cujo título é Banquete do Desequilíbrio. Esse texto faz parte do livro Renovar-se e Viver. A primeira parte do texto diz o seguinte: todos temem o desequilíbrio espiritual. Evite, pois, as quedas morais. O desajuste interior, decorrente do abalo moral que você sofra pela prática do mal ou pela simples omissão diante do bem que deveria ser realizado, é porta aberta para a instauração do banquete do desequilíbrio. Com essa primeira parte do texto, abro o tema do nosso programa de hoje, que é karma. Pedimos para que ouvintes mandassem perguntas sobre o tema, recebemos algumas perguntas, por isso o formato do nosso programa de hoje é de perguntas e respostas, meio ao desenvolvimento do tema. Primeiramente, eu quero agradecer demais aos contatos que nós temos recebido em relação aos programas, em relação aos temas. No último programa que nós falamos sobre cura e padrão como uma segunda parte do tema, recebemos ainda mais contatos, elogiando, contatos fazendo novas perguntas, nos incentivando aos temas. Isso é muito importante para nós que estamos aqui do outro lado, desenvolvendo, estudando com o objetivo de compartilhar conhecimento mesmo e crescermos juntos e promover cura mesmo, né? Entendemos no Instituto que as curas vêm através do conhecimento. Quando vencemos a ignorância, né, o não saber, o comodismo de não saber, acaba sendo uma muleta, né, não saber. Eu me feri, eu agi de tal maneira porque eu não sabia, uma muleta. Se vence a doença com conhecimento, com consciência. Então, busquem sempre conhecimento. O que a gente está falando aqui ainda é pequenininho diante tantos conhecimentos à disposição,
Façam bom proveito disso, irmão bandista, irmão espiritualista, que você só tem a ganhar. A criação também só tem a ganhar com os conhecimentos que você adquirir. Se esforce nesse sentido. E hoje falaremos de karma. Karma é um tema bastante polêmico, causa aversão em algumas pessoas, medo. Existem muitos entendimentos distorcidos em relação ao tema, principalmente quando associado ao castigo. O karma não é um castigo, e que isso já fique claro logo no início do tempo. Essa visão do castigo é uma visão que desenvolvemos como uma cultura ocidental. Criamos uma facilidade em absorver o entendimento da culpa, em absorver o entendimento do pecado, em absorver o entendimento do castigo. Quando saímos da situação cultural, desse nosso julgamento cultural em relação ao castigo, e estudamos o tema, conseguimos facilmente enxergar o karma mais como uma oportunidade de aperfeiçoamento, um aperfeiçoamento dentro da moralidade e da ética. Não é uma prisão, não é um limitador. O karma é oportunidade de aprimorar, de resgatar aquilo que foi mal desenvolvido ou pouco desenvolvido, ou desenvolver do zero aquilo que precisa ser desenvolvido em nós. O karma, ele nos regressa para situações que nos levam a tais desenvolvimentos. O significado do karma, que vem do sânscrito, é ação. E ele tem uma relação muito estreita com a lei da causa e efeito, dentro desse contexto de moral e ética que nós falamos. Tudo isso na liberdade que é um direito adquirido nosso. Nós temos livre arbítrio, sempre, seja no contexto que for. Sou umbandista porque na Umbanda enxergo isso com tanta clareza e exerço religião, a religião que tem lá seus dogmas, né? Que tem sua liturgia, que tem seu fundamento, me dá uma direção dentro dessa estrutura, mas não me tira a liberdade em nada. Karma, ele está muito relacionado, estreitamente relacionado ao livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio para fazer o que bem entendemos, da forma que entendemos. Estamos aqui com um propósito nessa encarnação, porém, como vamos desenvolver esse propósito, cada um vai dar direção à sua vida. Cada um vai dar direção da maneira que compreende no agora. O que deve ficar claro é que podemos expandir essa compreensão. Podemos dar lugar a novas compreensões, ampliar essas compreensões e fazer bom uso da oportunidade da encarnação. E se estamos aqui, nós temos, como nos ensina seus 7 porteiras, aqui no Núcleo Umbandista Chão de Deus, nas nossas costas, uma mochilinha. E nessa mochilinha existem algumas situações que devem ser resolvidas, que devem ser aprimoradas. Esses são os karmas. Cabe a nós deixar essa mochilinha fechada e ignorá-la, e cabe a nós também abrir e encarar o que tem dentro dela. Nós certamente, com essa coragem de abrir a mochila, vamos encontrar excelentes oportunidades, são os karmas, para o nosso crescimento. Se o karma tem relação direta moral, ética, a lei de causa e efeito, é sinal que algo foi mal feito ou algo não foi feito
e deveria ter sido feito em outras vidas. Ou nesta, podemos, durante a encarnação, produzir novos karmas. E aí vai acumulando, né, o karma do passado e novos karmas da encarnação. O objetivo, na verdade, é na encarnação desenvolver algo e, meio a isso, esgotarmos os karmas anteriores. Porém, somos excelentes produtores de karma. Nós sabemos produzir karma muito bem e às vezes, e muitas vezes, e na maioria das vezes, retornamos, né? Fazemos a nossa passagem com muitas coisas pendentes do que já era pendência quando viemos para a Terra e novas coisas. Somos privilegiados de ter a Umbanda como religião, somos privilegiados de estudar temas da Umbanda e temas espiritualistas no geral, que nos conscientiza sobre isso, e essa conscientização, essa consciência nos dá a oportunidade de melhorar esse vai e volta cheio de pendências que possivelmente até aqui praticamos com bastante eficácia. Se estamos nessa posição privilegiada de ganhar consciência, é sinal que é hora de mudar essa história, que é hora de fazer diferente, que é hora de produzirmos menos karma, de dar mais atenção àquilo que a gente precisa esgotar, olhar para nós e tentar enxergar em nós os nossos pontos frágeis. O que é que me tira do eixo facilmente? O que é que me causa temor? O que é que se repete com tanta facilidade na minha vida, nas minhas relações, ou em alguma área da minha vida específica, alguma situação que se repete muito facilmente, às vezes até sem a gente querer? O que é que me causa um bloqueio? Quando eu tento fazer, parece que alguma coisa impede, ou eu não tenho esforço para dar continuidade. O que é que eu sonho muito em fazer, mas não sei nem por onde começar? Não começo. Todas as possíveis respostas em relação a esses alguns questionamentos que coloquei agora podem ser karmas. O karma se manifesta assim, como um impulso negativo, né? Algo que facilmente te leva a esbravejar, a criar desarmonia, ou situações que te impedem, situações que te causam medo. O karma, ele, apesar desse exemplo que eu dei sobre a mochilinha, ele não está lá adormecido, ele está de tempo em tempo, e um tempo muito curto, inclusive, te alertando sobre ele, te avisando o tempo todo que ele está ali. Naturalmente, em nós, né, desperta uma fuga. A gente não quer encarar ele. Se não quisermos em outra vida encarar ele, agora esse reflexo ainda existe. A gente não quer encarar ele. Mas viemos predispostos a encará-lo. Porque estamos aqui encarnados e, de alguma maneira, assumimos um compromisso de mexer aí nessa pendência, né? Nessa situação, numa ação nossa passada que nos levou a criar esse karma. Continuando aquele texto chamado Banquete do Desequilíbrio, o desequilíbrio nasce em você, de você mesmo. Não busque fora do seu próprio coração a origem das suas perturbações diante da vida, porque será em você mesmo que você deparará com as causas de todos os seus dissabores. Eis a lei da causa e efeito. Vamos a uma pergunta. Quem perguntou foi a Roberta Silva. É possível precisar quantas vezes
ainda precisaremos reencarnar até esgotar nossos karmas? Pois é, a situação do karma vem de vidas passadas e reencarnamos diversas vezes para resolver essa situação aí, criada através das nossas ações que foram contra a ética, a moral, numa visão espiritual. Mas, Roberta, é impossível precisar quantas vezes precisaremos reencarnar para esgotar um karma. É impossível. Trata-se de uma situação muito individual. Cada um tem o seu processo de compreensão. Uns são mais rápidos, estão mais predispostos, outros não estão assim tão dispostos, né? Estão mais resistentes. Cada um tem o seu ciclo, cada um tem a sua história e estaremos continuamente nesse ciclo de progresso. A gente vai resolver uma situação, logo outra vai surgir. Acabar é bem questionável, porque o espírito está continuamente progredindo, sempre compreendendo coisas novas. Mas quando eu vou tratar de um karma, olha quanto tempo eu vou levar para esgotar este karma, quantas encarnações precisarei ter para esgotar este karma. Tudo dependerá somente do esforço e da compreensão do indivíduo que originou aí o karma. E não é possível precisar quanto tempo. Roberta, muito obrigado pela sua pergunta. A Priscila Rosa nos pergunta que tipos de karmas existem. Então, vamos classificar da seguinte maneira. O karma latente. Se trata de um karma acumulado que já por diversas encarnações não foi resolvido, muito pelo contrário, ele foi fortalecido. A condição do karma foi fortalecida por conta dos repetidos fatos que levaram à inversão de valor, né? Que levaram à ação contrária à moral e à ética. Um exemplo, Priscila, sobre a questão do karma latente é um indivíduo egoísta, impositivo e agressivo, e essa postura leva a cometer erros morais. Já ultrapassa 50 encarnações e ainda esse comportamento, esse posicionamento continua a ser praticado, continua a ser manifestado, porque é tão latente, já está tão impregnado no ser que é difícil de ser evitado. Requer aí um trabalho maior para conseguir vencer esse tipo de karma, né? Essa classificação de karma já está muito impregnada no ser. Outro tipo de karma que podemos classificar é um karma ativo. Esse karma é aquele que está na mochilinha, foi produzido em vidas passadas e próximas, e ele está ali sempre avisando, ativamente avisando que está ali e que deve ser trabalhado, que deve ser conscientizado. Ele não é tão impregnado, ele não é latente como o anterior. Se trata de algo mais sutil, mas que cria reações no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Porque ele está sempre avisando que existe, ele está sempre avisando que precisa ser trabalhado. Os nossos meios de desenvolvimento, né? Trabalho, estudo, família, levam sempre a lembrar dele também. Tem relação, são perfeitos para que a gente desenvolva de maneira a esgotar aquele karma. E o karma novo? Esse karma é produzido na vida atual. O karma novo, ele tem relação estreita aos nossos comportamentos éticos, morais, nessa vida, no agora. Como é que estou me comportando, que estou me relacionando
que estou conduzindo minha vida, se é de maneira contrária aos valores espirituais, se as nossas ações são contrárias a esses valores, estamos produzindo karmas. Então nós falamos aí do karma latente, nós falamos do karma ativo e também do karma novo. Priscila, obrigado. Tem mais uma pergunta da Priscila, mas eu vou expor daqui a pouco. Vamos para mais um trecho do texto Banquete do Desequilíbrio. Espíritos podem participar do banquete do seu desequilíbrio, porém, como meros convidados que você terá recolhido nos desvãos do mundo. Você não poderá censurá-los, porque eles estão a secundá-lo. Estão no ágape do seu desajuste em resposta ao seu convite. Meus irmãos, eu aproveito deste momento do texto para dar um alerta, né? Os nossos karmas normalmente se manifestam como fragilidades nossas. Não é como força, não é como virtude. É algo que nasceu de um desvirtuamento. É muito importante que a gente crie consciência desses nossos pontos fracos, exatamente para não contribuirmos com essas esferas do mal, né? Com essas esferas que estão esperando o nosso fraquejar, que estão esperando as nossas desistências, que estão esperando os nossos comodismos, ou nos tornarmos fora da lei, ou nos tornarmos doentes, exatamente para se alimentarem das nossas energias, né? Para consumirem a nossa vida, que é coisa que eles não têm. Eles não têm vida, não fizeram bom uso das suas vidas e não aceitaram a oportunidade de encarar seus karmas. Continuaram na escuridão, continuaram no nada, mas precisam sobreviver das energias nossas. Prestem bastante atenção, mais uma vez, nesses comportamentos repetitivos que levam à destruição, que te levam a não realizar ou a insatisfação. Vença isso. Acredite, meu irmão. Você é mais forte do que imagina. E se você está aqui nessa vida, se você está aqui vivendo essa oportunidade única e maravilhosa de ser quem você é nesse momento, é porque existe algo muito importante para que você desenvolva através dessa grande oportunidade. Você não é quem é de bobeira. Você não está na família que está. Você não tem o trabalho que tem ou o talento que tem porque Deus te fez de qualquer jeito. Porque essa vida é muito ruim. Você tem tudo isso, esse pacote, porque isso é perfeito para você. É perfeito para o seu desenvolvimento. O que te leva a reclamar e achar que Deus é injusto, que nada funciona, é fuga. O ego se alimenta das nossas fragilidades, né? Dessa situação do karma. É um pontinho de alimentação ao ego, que ele encontra facilmente esse ponto fraco e nos convence que esse ponto fraco, esta fragilidade, é a verdade. Um ser obsessor, um ego, enxerga isso em nós muito facilmente, porque isso vibra na frequência dele. Ele consegue enxergar isso em nós. A análise do ego normalmente não é aquilo que é força em nós, é aquilo que é fraqueza, porque é por aí que ele vai pegar. O que nos leva a desistir, o que nos leva achar que não somos capazes são nossas emoções. O nosso racional, na medida boa,
ajuda muito nesse momento. Ajuda a eliminar ou a colocar no seu lugar essa emoção negativa, dá evidência à emoção positiva. A emoção positiva, ela motiva. A emoção positiva, ela alegra a fazer. Ela não impede fazer. O que impede fazer é negativo. Meu irmão, você não está aqui nessa vida para ficar em cima de um sofá, vendo a vida passar e se lamentando. Você veio fazer alguma coisa, veio produzir alguma coisa. Vamos colocar aí as energias em movimento, seja lá em que área for, de que maneira for. Olhe lá para dentro e perceba o que é que você pode resolver e o que é que você tem aí que brilha para ser desenvolvido. O Beto Correia, que é também parte do Luz do Bem Instituto, pediu para, nesse programa, falar sobre karma coletivo. Creio que muitos já ouviram falar sobre karma coletivo ou já ouviram pelo menos esse termo coletivo associado ao karma. O termo coletivo ele está associado a grupo. São muitos num mesmo karma. Podemos relacionar isso a um grupo social, a um grande grupo social, a um estado, a um país. São diversas pessoas inseridas num mesmo karma. Este karma, sendo um conjunto, cria uma força que já causou muita destruição, possivelmente. Já causou muita tristeza, possivelmente. Nós estamos falando de vidas passadas, nós estamos falando de muita história. E isso precisa ser, de alguma maneira, resolvido, né? Esse grupo precisa, de alguma maneira, ser reeducado para evitar problemas maiores, para evitar complicações maiores. Então, essas diversas cabeças, esses diversos indivíduos, normalmente são reunidos em uma situação, eles desencarnam juntos. Nós estamos falando, por exemplo, de um acidente de avião, um grande desastre aéreo, onde muitas pessoas fizeram as suas passagens naquela situação, naquele acidente. O que explica é que aquelas diferentes pessoas tinham a mesma situação kármica. E aquela soma kármica cria para um país, por exemplo, cria para um grande grupo um perigo, um problema maior. Esse recolhimento é para uma readaptação, é para uma reeducação, visando evitar esse problema maior. Espero ter sido claro. Essa é uma visão de karma coletivo. Beto, obrigado, viu, pela colaboração. Beto logo logo aparece aí de novo abrilhantando o nosso programa. A Érica Jamas mandou uma pergunta. Ela diz o seguinte: conseguimos trabalhar os nossos karmas nesta vida para não os manter em possíveis vidas futuras? Sim, Érica, obrigado, viu, pela sua participação. Sim, o objetivo é exatamente esse. O objetivo é trabalhar o karma nessa vida. A gente aproveitar dessa oportunidade da encarnação e a gente aproveitar da oportunidade do karma e uma coisa somada à outra, resolver essa pendência aí. Nós estamos aqui para esgotar o karma. E estamos aqui para muitas outras coisas além disso. Mas um dos objetivos é o esgotamento dos karmas que nós temos. Nós precisamos nos conscientizar disso
para não levar isso de volta e para não estar aqui de novo para resolver a mesma coisa. A gente precisa aprender outras coisas e não ficar na mesma situação, né? Voltando e voltando com a mesma coisa a resolver porque não encaramos na vida passada. Esgotar o karma não significa acabar com ele. Não voltar numa vida futura com determinado karma significa que aquele lugar que ocupava o karma, hoje ele é ocupado por um melhor valor. A moral e a ética ocupou aquele mesmo espaço que ocupava um valor invertido. O karma, na verdade, ele é substituído por um melhor valor. As nossas lições na vida é conseguir fazer essa virada de substituição. Colocar um melhor valor naquilo que não conseguimos compreender e com nossas ações fizemos um karma. Temos que fazer esse trabalho minucioso de mudar aí a chavinha para melhores valores. Érica, mais uma vez, muito obrigado. E vamos para mais um trecho do nosso texto, Banquete do Desequilíbrio. O desequilíbrio é a própria insensatez. E será mais profundo ainda quando você quiser que outros sejam os culpados pelos seus desencontros interiores. Pois que tal atitude de acusação retardará o seu resgate deste campo tão contristador. Meus irmãos, nosso programa já está bem avançado. O tema de hoje é karma, com um formato de perguntas e respostas, meio ao desenvolvimento do tema. Mais uma vez, gratidão a todos que contribuíram com o nosso programa, mandando suas perguntinhas. Isso ajuda demais e nos dá, inclusive, visão, né, sobre o interesse dos nossos ouvintes. Aproveito dessa breve pausa para lembrá-los que logo a agenda do Luz do Bem Instituto estará sendo divulgada nos nossos canais de comunicação. O Anthony Hidalgo ele fez uma pergunta também. Até que ponto um karma que produzimos em alguma de nossas vidas, esta ou passada, pode nos afetar na vida atual? Anthony, obrigado. É muito mais fácil um karma de vida passada nos afetar na vida atual. A vida atual ainda está muito fora da consciência, nosso comportamento está criando karmas e podem sim ser resolvidos nessa mesma vida, mas o que vai estar nos avisando em tempo constante e latente, com maior evidência, é o karma da vida passada. O karma novo, que é o karma dessa vida, ele pode ser resolvido quando estamos inseridos aí numa empreitada de novos valores, por exemplo, uma religião, um estudo espiritual, que vai nos fazendo acordar em relação à lei da causa e efeito, em relação à moral, à ética, aos bons costumes, e aí a gente já vai estreitando, vai melhorando as nossas ações nessa mesma vida. Então o karma novo pode ser eliminado. Mas a pergunta dele diz respeito à interferência desses karmas na vida atual. Anthony, vai depender de cada indivíduo. O karma, ele não é uma interferência negativa. A sua existência é positiva. Então o karma ele vai estar
sempre nos lembrando da sua existência, através dos nossos meios, através das nossas relações, para que ele seja mexido. E mexido num objetivo de ser substituído por um melhor valor, de ser resolvido, de ser curado, né? De ser esgotado. Porém, se o meu entendimento como indivíduo for negativo, se eu estiver ainda usando dessa força do karma para a destruição, para novas ações que produzirão novos karmas ou fortalecerão aquele karma já existente, se eu estiver nessa sintonia, a interferência do karma é péssima, é horrível, é destrutiva, é bloqueadora ao nosso processo de evolução. Mas veja bem, isso não é do karma, isso é da compreensão de cada indivíduo em relação ao karma. Se for feito um bom aproveitamento desse impulso do karma, é excelente, é progressivo. Não é algo que vai machucar, pelo contrário, vai levar aquele ser a superações. Porque encarar um karma, né, ter coragem de encarar isso, é superação, com certeza. O primeiro passo é parar de enxergar o karma como um castigo, né? É tão cultural essa coisa do castigo que a gente acaba usando esse termo, né? Nossa, fulano é meu karma. Então é um problema, né? Me causa chateação. Não é isso. O karma está aí para contribuir com o nosso processo de evolução. A interferência do karma deve ser positiva. Ele deve afetar a nossa existência, né, atual positivamente. Vai depender da nossa condição, da nossa compreensão, fazer bom uso ou não dessa grande oportunidade. Como dito na pergunta da Priscila, o karma latente, por exemplo, é um bom exemplo do quanto pode afetar um karma mal trabalhado, né? Uma visão errada do karma. Isso vai se tornando um acúmulo de problema, porque essa visão distorcida do karma cria de fato um grande problema, porque a dificuldade para substituir esse conceito e esta ação ruim por uma melhor fica muito distante, fica muito maior, fica muito mais trabalhosa. Vencer esse padrão enraizado e errado é muito mais difícil. Por isso eu insisto, somos privilegiados pela Umbanda ter nos acolhido e nós aceitado essa religião maravilhosa que nos dá visão através de cada linha de Umbanda e através de cada arquétipo sobre esses valores. Só não percebe quem não quer, né? Quem está praticando a religião aí por vaidade ou ainda na ignorância, ainda cego. Porque a religião nos dá e muito para que a gente consiga trabalhar, acordar para esses melhores valores. Obrigado, Antônio. Espero ter conseguido aí esclarecer. Vamos para mais um trecho do texto Banquete do Desequilíbrio. O desequilíbrio é mau conselheiro. Ele lhe segregará que você deve abandonar os caminhos retos, insinuando-lhe que as vitórias no mundo são coroas distribuídas apenas aos que se tornam injustos e sem escrúpulos. Se você der-lhe ouvidos, aumentará suas atribulações. Agregando aí a resposta ao Anthony, quando compreendemos o verdadeiro sentido do karma e nos abrimos a fazer esse trabalho, encontramos o bom karma.
Há também esse termo bom associado ao karma e o termo mal associado ao karma. O karma não é mal, mas fazemos dele mal. O bom karma é quando a gente compreende o verdadeiro objetivo. E quando isso acontece, naturalmente a gente começa a ser mais calmo, a levar uma vida mais serena, a criar menos conflito, menos atrito, a ter relações melhores, uma postura moral melhor. E a gente começa a partir para um rumo reto, um crescimento. O reflexo do karma na nossa vida atual é sempre bom, Antônio, é sempre bom. A gente precisa, na verdade, compreender a questão do bom karma. Legal? A Priscila Rosa ela fez mais uma pergunta sobre a diferença entre karma e dharma. Nós falamos de karma até aqui, entendemos que karma é ação contrária à moral, à ética, aos bons costumes e com relação direta à lei da causa e efeito. Então, quando a gente age contrariamente a estes valores, temos que retornar para reparar essas nossas ações, até que seja possível substituir o espaço dessas ações por melhor valor. Já o Dharma, meio aí ao desenvolvimento do nosso tema, falamos sobre objetivos na nossa encarnação. Quando a gente encarna com objetivo de desenvolver algo. Não é só esgotar karma. Você vai lá só para esgotar karma. Nós estamos aqui para esgotar nossos karmas porque não fizemos bom aproveitamento de encarnações e produzimos karmas. Estamos aqui para isso também. E estamos aqui com um novo objetivo de desenvolver alguma coisa. E esse desenvolvimento tem relação ao nosso progresso, à nossa evolução espiritual. Este desenvolvimento é o Dharma. Dharma significa o caminho para a verdade superior. Cada um de nós que estamos aqui temos um objetivo que é caminho para a nossa verdade superior. Qual é o nosso objetivo principal? Retornar ao Pai, retornar a Deus. Porém, voltamos aqui várias e várias vezes para essa terra e o maior karma dessa terra é nos receber para contribuir com a nossa evolução, para nos ensinar amor. O Cristo, o Mestre Jesus, veio a essa terra para deixar isso claro para nós. O que é o amor que deve ser praticado aqui? A gente está aqui para aprender isso, porque quando a gente de fato aprender o que é o amor, a gente vai aprender a perdoar, a gente vai aprender a ser tolerante, a gente vai aprender a conviver melhor, a nos relacionar melhor e a fazer bom uso de absolutamente todos os recursos desta terra, preservá-los e fazer bom uso dos recursos espirituais, sempre construindo e não destruindo por onde passamos. Então, a terra tem muita tolerância com a gente, de lidar com os nossos desequilíbrios, com esse banquete de desequilíbrio que a gente cria. Quando entendemos o nosso Dharma, a gente vai encarnação em encarnação, pouquinho em pouquinho, passinho em passinho, caminhando a essa verdade superior, que é o nosso regresso ao Pai. Cada encarnação temos um Dharma, temos um passo no caminho para a nossa verdade superior. Então, cada encarnação
temos algo a desenvolver bem importante. Assim como o karma, que fica ali latente, nos alertando sobre ele, o Dharma também fica ali latente, nos alertando sobre ele. É um talento, é um sonho, uma vontade de realizar algo, é algo que nos deixa feliz, que nos deixa satisfeito, nos faz produtivos. O Dharma vai nos direcionando para lugares ou situações que poderemos desenvolvê-lo. Então, isso deve ser observado nos nossos meios, família, trabalho. O Dharma vai estar ali se manifestando para o nosso crescimento. Joia, Priscila? Obrigado mais uma vez. Mais um trecho do texto, o banquete do desequilíbrio. O desajuste lhe dirá que você é vítima. O tolo que lhe der ouvidos mergulhará nas sombras. O desequilíbrio sentará junto à porta do seu coração, buscando dominar todos os seus sentimentos e conturbar a sua inteligência para incliná-lo mais facilmente aos falsos valores do mundo. Meus irmãos, o tempo passa muito rápido e o nosso programa está chegando ao fim. E a vontade é falar tanto ainda sobre esse tema tão curioso, tão bom, né? Agrega tanto a nossa evolução. Eu gostaria só de acrescentar que karma e dharma está inserido em algumas culturas ou algumas filosofias culturais e algumas religiões. A gente encontra o karma, por exemplo, no hinduísmo, no espiritismo, falando do kardecista. Para o umbandista também, a gente compreende o karma, a gente compreende o dharma. Pode não estar explícito assim com esse termo, mas viemos para resolver algumas questões do passado e viemos para desenvolver alguma coisa. Não é à toa que temos um pai ou uma mãe orixá de frente. Por exemplo, quando sou filho de Iemanjá, tenho algo a desenvolver com essa mãe nessa encarnação. E eu preciso estar maduro no momento certo para descobri-la como minha mãe de frente e desenvolver alguma coisa com ela. No momento certo descobrirei e estarei melhor preparado para o desenvolvimento desses atributos. E quando o nosso karma está vinculado a alguma linha de Umbanda que não desenvolvemos bem, né? Algum relacionamento mais próximo, algum orixá que não desenvolvemos bem em vida passada, ele vai se manifestar como uma dificuldade mesmo que nós temos nessa vida com aquele atributo e que temos que reparar e que temos que melhorar. É só para dar um exemplo sobre o karma dharma na nossa religião, na nossa Umbanda. Todos nós temos aí algo a desenvolver e temos coisas para reparar. Encontraremos textos mais abrangentes em relação ao tema, textos espíritas, e indico também estudar um pouquinho sobre hinduísmo. O hinduísmo também trata de karma e dharma. São visões um pouquinho diferentes, mas que agregam ao nosso conhecimento. Meus irmãos, vamos finalizar esse programa fortalecendo a questão de que karma não é negativo, de que karma não é castigo, que karma não tem relação com as nossas insatisfações pessoais, karma não é culpa, karma não é punição, não é nada disso. Karma é uma oportunidade de reparação
é uma oportunidade para continuarmos evoluindo e aceitamos isso. Estamos aqui porque aceitamos isso. Eu finalizo o programa com o último trecho do texto Banquete do Desequilíbrio. Ore e vigie a si próprio, convocou Jesus, estabelecendo a regra fundamental para não cedermos às insinuações dos nossos desajustes e para que não mantenhamos abertas as portas dos salões de nosso mundo interior para o banquete do desequilíbrio. Orai e vigiai. Consciência sobre a lei da causa e efeito, moral, ética, bons costumes, fazendo um bom proveito da liberdade que é direito nosso. Obrigado a todos que mandaram suas perguntas e contribuíram com o nosso programa. Obrigado a você, irmão, que está nos ouvindo. Este é o programa Mensageiros da Luz. Até o nosso próximo encontro.